nome de Jesus. Eu não posso deixar de te falar aquilo que Deus manda lhe dizer. Jesus Cristo já te deu a vitória. Receba meu. A palavra de Deus está escrito no Salmos de número 103. Salmos de número 103. Eu quero que você preste muita atenção nesta palavra. Deus, Ele quer falar o seu coração. Deus, Ele quer falar o meu coração nesta noite. E eu quero que você preste atenção no que Deus vai falar. A misericórdia de Deus. Esse é o título da palavra. Amém? A misericórdia de Deus. E diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. E ele disse: bendiz a minha alma, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Olha por que Deus, Ele será sempre misericordioso com você. Porque Ele quer que a sua alma seja sadia. Ele quer que a sua alma bendiga Ele. E que a tua alma reconheça que Ele não é falho em nenhuma situação. Ele quer que você reconheça que em todos os sentidos Ele tem te abençoado, Ele tem te beneficiado. Tem um ditado que as pessoas falam que é há mal que vem para o bem. Né? Tem um ditado que as pessoas falam aí fora. Mas não existe mal que vem para o bem. Mal é mal, bem é bem. Deus, Ele não faz o mal para chegar bem na sua vida. Ele não precisa fazer isso. Deus, Ele faz o bem. Mas nós, ser humano, procuramos o mal. E quando nós não procuramos o mal, o bem chega até a nossa vida sem precisar também a gente procurar. Porque Ele diz que se atentamente nós ouvir a voz do Senhor nosso Deus, todas as bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão. Entendeu? As bênçãos vêm até nós e nos alcançam. Quando Jesus estava conosco aqui na terra em corpo e pregando, né, ali pregando o evangelho, que Ele recebeu aquela missão de morrer por nós, ressuscitar e continuar nos abençoando com o Espírito Santo, ele costumava dizer: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sim, é verdade. Se você procurar cuidar da sua alma, beneficiar a sua alma, bendizendo a Deus, não fazendo como os demais, que ao invés de bendizer a Deus, vive maldizendo a Deus. Principalmente quando a pessoa diz assim: ah, Deus não fez isso na minha vida. Como eu estava ouvindo pela televisão a entrevista da pessoa dizendo que desacreditou em Deus simplesmente por causa do temporal que destruiu várias casas e várias famílias, julgando como se Deus fosse culpado, né, do povo, da população, ou não sei de quem,
das pessoas pensar simplesmente só nelas. E não pensar em Deus. Aí na hora que acontece uma tragédia, foi Deus. Na hora que acontece uma coisa boa, foi o governador, foi o fulano, foi o Beltrano que fez. Por que não adere às coisas boas que foi Deus que fez? Quando Deus enriqueceu a pessoa, quando Deus deu casa para a pessoa, quando Deus deu patrimônio para a pessoa, foi o homem que deu para ela. Foi o homem que deu a família para ela. Mas quando chega a destruição, as pessoas costumam culpar Deus da destruição deles. Quem destrói a natureza é o homem, não é Deus. Deus preserva a natureza. Então é muito fácil eu chegar e maldizer a Deus. E dizer, eu não acredito, eu não vou acreditar em Deus. Deus não precisa que você acredite nele. Porque Deus tem eu para acreditar nele, tem os irmãos para acreditar nele, tem o mundo inteiro para acreditar nele. Eu sei que todos sentem dor. Eu sei que uma perda, né? Uma perda de uma pessoa custa caro. A consciência da família pesa. Mas não jogue a culpa em Deus por tragédia acontecer. Deus não é culpado de acontecer tragédia, não. Sim, homem. Deus não é. Quer dizer que Deus ele só leva a culpa quando acontece alguma coisa errada. Não. Está muito errado em dizer que Deus é culpado em alguma coisa. Porque Deus até hoje só tem feito bem. Jesus, Deus nosso Senhor, só tem feito bem para a humanidade. E se ele quiser destruir a humanidade inteira, ele destrói, porque foi ele que construiu. Mas ele não faz isso porque ele tem compaixão. Porque ele é maravilhoso, é misericordioso. Mas ele atende aqueles que bendizem a ele. Eu tenho que bendizer o Senhor todos os dias. Você tem que bendizer o Senhor todos os dias. Nós temos que bendizer a Deus. O mundo é dele. Ele falou no Salmo 50, o mundo é meu. E tudo que se contém nele é meu. Quer dizer que se você tem uma propriedade, nasce um formigueiro na sua propriedade, você vai lá e destrói aquele formigueiro, quem é culpado? Você não leva a culpa. Mas quando qualquer coisa que acontece no meio da humanidade, Deus, as pessoas usam o argumento dizendo que Deus é culpado. Não adere nenhuma tragédia, nenhuma desgraça, perdoa a expressão, ser obra de Deus. Bem que Deus pode fazer o que Ele bem quiser. As pessoas que foram salvas, não foi Deus que salvou? Mas infelizmente, algumas não puderam salvar. E nós devemos orar pela família, ajudar naquilo que for necessário, porque temos que se compadecer. Mas na minha versão, eu não aceito que as pessoas coloquem julgamento sobre Deus, dizendo que Deus é culpado de alguma coisa. Porque a única culpa que Deus tem aqui na terra é de nos abençoar e de nos dar vida e de fazer a nossa vida, né? E de fazer a nossa vida como um manancial de bênção. Deus nos deu essa terra, uma terra que produz, uma terra de minério, uma terra boa. E nós temos que bendizer a Deus todos os dias da nossa vida. Nós temos que abençoar as pessoas e bendizer a Deus. Tem que bendizer o nome do Senhor, não maldizer. E há pessoas que falam mal de Deus. Ah, por quê?
Por que que Deus deixou acontecer isso? Por que que Deus deixou acontecer aquilo? Deus permite acontecer essas coisas para provar o seu caráter, para provar a sua fé, para ver se você mesmo assim vai ser de Deus. Para ver se mesmo a dificuldade, você vai ser cristão, ou você vai servir a Deus, ou você vai dizer, obrigado, Senhor, assim como Jó disse. Amém, irmão Davi? É assim. É assim, temos que bendizer a Deus a todo tempo. E ele disse no versículo 3, ele é quem perdoa todas as iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Deus é quem perdoa todas as nossas iniquidades e que sara todas as nossas enfermidades. Imagina se eu ficar triste com Deus, quem vai poder me socorrer? Imagina se eu deixar de acreditar em Deus, em quem eu vou acreditar? Em quem eu vou acreditar se eu deixar de acreditar em Deus? Então diz assim no versículo 4, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e em misericórdia? Hã? Quem que faz isso? Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia? Quem que pode fazer isso? Só Deus pode fazer isso. E ele disse, o Senhor, ó Senhor, faz justiça e julga todos os oprimidos. Faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Está vendo? É sempre benigno. Deus, ele não é mau, ele não é ruim, ele é bom. É misericordioso, é compassivo, é longânimo. Deus, ele poderia destruir a humanidade e dizer, eu destruí porque estão destruindo com a natureza. Nem por isso ele faz. Deus poderia dizer, este mundo é meu. Eu não aceito corrupção nesse mundo. Vou destruir todos os corruptos. Deus podia fazer isso, mas ele não faz. Ele não faz. Deus é misericordioso, justo, soberano. É o nosso Deus, que nós devemos louvar, glorificar Ele todos os dias da nossa vida, independentemente do que Ele faz em nossa vida e o que Ele deixa de fazer. Ele vai continuar sendo Deus. Eu posso deixar de ser cristão, você pode deixar de ser cristão, mas Deus nunca vai deixar de ser Deus. Deus nunca vai deixar de ser Deus. Ele é sempre eterno. E vai estar sempre tendo misericórdia de nós. Sendo compassivo e nos guardando e nos guiando. Então, por isso, temos que reverenciar o nosso Deus. Temos que respeitar, temer o nosso Deus. Temos que temer. Tem que temer a Deus. É necessário temer a Deus. É necessário temer. E ele disse no versículo 9, não repreende perpetuamente. Está vendo? Nem conserva para sempre a sua ira. Bem que Deus poderia estar irado com a humanidade. Deus poderia estar irado com o que os homens fazem. Mas nem por isso ele está. Nem por isso ele está irado, indignado com toda a injustiça que o ser humano faz.
O ser humano pega a lei, trouxe ela, coloca de ponta cabeça, reverte, entendeu? Inverte, trouxe. Como disse Miqueias, lá no Miqueias capítulo 7, que o juiz aceita suborno, o príncipe e ele diz que o melhor deles é como espinheiro. E o maior é como ossado de espinho. Porque pereceu o piedoso. O piedoso pereceu. Aquele que tem piedade, que tinha piedade, já não tem mais. Pereceu. E o justo, onde é que está? Onde é que está o justo? Então, por isso, meu irmão, Deus é longânimo, Deus é benigno, Deus é misericordioso, e a sua ira, ela não dura para sempre. Ele não repreende para sempre, mas conserva para sempre a sua ira, né? E nem conserva para sempre a sua ira. Ele disse, não nos trata segundo os nossos pecados. Versículo 10, ele diz, não nos trata segundo o nosso pecado, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Está vendo? Imagina se Deus nos retribuísse conforme o que a gente fizesse. Não existia mais ninguém nessa terra. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos errantes nessa terra. A Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Não viu ninguém que servisse, ninguém que buscasse. Então não adianta um querer ser melhor do que o outro, querer ser mais justo que o outro, ou mesmo alguém maldizer a Deus, ou retribuir o que aconteceu, o que deixa de acontecer a Deus. Deus vai ser sempre Deus, vai ser sempre amado, vai ser sempre considerado como supremo. E ele disse aqui no versículo 11, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a misericórdia para com os que o temem. A misericórdia de Deus é grande para os que o temem. O que é temer? É respeitar a Deus. Ele é misericordioso, sim, com aqueles que temem, com aqueles que respeitam a Deus. E Deus é fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. Deus ele pode fazer o que ele bem quiser. Ele só não faz o mal. Ele só não faz o mal, mas permite que o adversário se lance em cima daqueles que não temem, que não respeitam, a Deus. E ele disse aqui no versículo 12, quanto dista o Oriente do Ocidente, as nossas transgressões, quer dizer, a nossa transgressão ela eleva do Oriente ao Ocidente, e Deus fecha os olhos para não ver, só para deixar passar desapercebida a nossa para a gente ver que Ele é bom, para a gente ver que Ele é misericordioso, Ele é maravilhoso. E Ele disse, como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Está vendo? Versículo 13. Assim como um pai se compadece do seu filho, assim Deus se compadece daqueles que temem, daqueles que respeitam Ele. E no versículo 14 ele diz, pois Ele conhece as nossas estruturas e sabe que somos pó. Está vendo? Deus conhece as nossas estruturas e sabe que somos pó, não somos nada. Não somos nada aqui na terra. Tem gente que pensa que essa vida aqui é o que importa. O que importa é você ser salvo e viver eternamente. Isso é que importa. Não fica se importando com essa vida aqui, não.
Não fica não. Porque Deus está sugerindo para você, Deus está oferecendo para você vida eterna. Não é uma vida de 100 anos, de 60, 70 anos, a qual o ser humano vive aqui nessa terra, não. Ele está falando de vida eterna. Ele está falando de você viver a eternidade com Ele. Viver a eternidade com Deus. Não é só 2 dias, 1 dia, não. Não pense que é só isso, não. Amém, Sebastião? Não é só isso, não. Não é só 1 dia, 2 dias, não. Deus está proporcionando para a gente a eternidade. Viver a vida eterna com Ele. Mas o ser humano, a cada dia, a cada instante, vai se afastando de Deus. O ser humano vai dizer, só as coisas que acontecem ruim, eles aderem a Deus. As coisas que acontecem de bom, é os ídolos deles. É os ídolos deles que fazem as coisas boas. Mas as coisas que acontecem, Castata, essas coisas assim, o ser humano costuma aderir a Deus. Por que não adere a Deus as coisas boas que acontecem? Porque é Deus que faz. Ele diz que Ele é bom. Ele é maravilhoso e misericordioso para os que temem. E Ele disse no versículo 15, quanto ao homem, os seus dias são como relva, como flor do campo. Assim ele floresce. Está vendo? Assim ele floresce. Pois soprando nele o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Está vendo? E não conhecerá daí adiante o seu lugar. Esse é o homem, esses somos nós. O ser humano comum. É por isso que nós temos que servir a Deus, temer a Deus, para que venhamos ter uma vida eterna. Para que não venhamos ficar só no pó da terra. Porque muitos vão ficar aqui no pó da terra. Vai até ressuscitar, mas para desonra. E Deus não quer isso para ninguém. Deus quer que ressuscitamos para honra. Para ser glorificado com Ele. Para fazer parte do seu pastoreio. Porque o rebanho não vai ter numeração. E Ele espera por nós. Ele espera que nós venhamos se arrepender, se render a Ele todos os dias da nossa vida para termos salvação, vida eterna. E existem pessoas que já não se lembram mais disso. Há pessoas que falam do amor de Deus, mas não se lembram mais da salvação. Não quer ser salvo. Ou de repente desaprendeu como é a lei da salvação. E ele disse assim, mas a misericórdia do Senhor, versículo 17, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Deus está falando muito sobre temer. A misericórdia dele é de eternidade a eternidade aos que temem, sobre os que temem. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Até os seus filhos, filhos dos teus filhos, Deus vai ter misericórdia por causa de você. Por causa da sua vida com Deus. Por causa da sua comunhão com o Senhor Jesus. Então não desiste, não. Não desiste de Deus por nada. Deixa o blasfemador blasfemar. Deixa o maldizente de Deus maldizer. Porque eles vão ter o seu justo castigo. Porque a Deus não se maldiz, Deus se bendiz. Porque Deus só faz o bem. Deus, ele faz o bem. Ainda que ele permita que chegue a males na nossa vida, é para nos disciplinar. Se for necessário, Deus, para
salvar uma humanidade inteira, né? Perecer alguns, pode ter certeza que vai perecer. Porque foi sempre assim. Foi sempre assim. Para que os nossos joelhos se dobrem, para que a nossa língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Não que Deus sinta prazer em morte de ninguém. Não que Deus sinta prazer em morte de ninguém. Se Deus não sente prazer na morte do perverso, imagina do justo. Imagina da pessoa que partiu por causa de nada. Pois é Deus que sustenta. É Deus que sustém nas mãos. Se você está vivo, dê graças a Deus. Se você está vivo, glorifica a Deus por isso. Porque Ele é o autor da vida. Ele é o autor da vida. E Ele disse, no versículo 18, para com os que guardam a sua aliança, para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Ele é misericordioso, Ele guarda a geração dos filhos para aqueles que temem e guardam a sua aliança, e guardam os seus preceitos e cumprem. Está vendo? Ele disse, no céu estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Está vendo? E ele diz aqui, ó, bendizei ao Senhor todos os seus anjos. Está vendo? Bendizei o Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que exercita as suas ordens e lhes obedece a palavra. Está vendo? Como é Deus? Deus tem um exército de anjos para obedecer a palavra dele. Deus tem um exército de anjos para atender ele, para dizer, esse é o meu Deus. E ele disse, bendizei ao Senhor todo o seu exército, vós, ministros seus, que fazei a sua vontade. E Deus também tem os ministros dele que faz a vontade dele, que bendiz ele todos os dias. Amém? Não é Deus que precisa de nós. Nós que precisamos de Deus. Entenda uma coisa. Não é Deus que precisa de mim. Eu que preciso de Deus. Não é Deus que precisa de ninguém. Somos nós, toda a humanidade que precisa, depende de Deus. E temos que temer e dizer, bendito seja o nome do Senhor. Como ele disse aqui no versículo 20, no versículo 22, para terminar, ele diz, ó, bendizei ao Senhor, vós todos as suas obras, em todos os lugares dos seus domínios, do seu domínio. Bendizei a minha alma ao Senhor. É assim que eu tenho que fazer. É assim que você tem que fazer. Bendizer o Senhor de alma. Louvar a Deus de alma. Glorificar a Deus de corpo e alma. E não deixar ninguém tirar isso de você. Não permite que ninguém tire isso de você, não, irmão Neto. Deixa não. Não deixa ninguém tirar de você. Porque é dádiva de Deus para a sua vida. Você é de Deus. Deus é contigo. Deus é maravilhoso, é poderoso. E Ele faz. Ele faz a obra. E a obra de Deus é por completo. Não desiste, não persiste. Vamos que Deus vai abençoar. Mais cedo ou mais cedo, Deus entrega nas tuas mãos a sua vitória. Eu não vou falar mais cedo ou mais tarde, não. É mais cedo ou mais cedo. Amém? Em nome de Jesus. Ele entrega nas tuas mãos a tua resposta, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Porque Ele é Deus de todos os viventes. Amém? Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por esta mensagem, esta palavra.
bendizei ao Senhor de alma. Amém? Nunca permita que ninguém maldiza a Deus na sua presença. Eu não permito. Eu nem ouço. Deus só tem culpa de ter nos abençoado, de ter nos entregado tanta oportunidade que Deus tem nos dado. Eita, Deus maravilhoso e poderoso. Que Deus é esse? Tão grande. Que Deus é esse tão grande, irmão? Que tem nos dado tantas vitórias, tantas conquistas. Amém?